Bom, diante dessa situação, né, surgiu com bastante intensidade também essa semana uma proposta que, digamos assim, nós estávamos aí esperando ela aparecer no debate público, que é a proposta do chamado parlamentarismo, né? Por que chamado parlamentarismo? Porque ninguém está propondo nenhum parlamentarismo de verdade. É aquele parlamentarismo totalmente de fachada. A proposta em si, como muita gente destacou, e está certo isso daí, ela nem deveria ser apresentada, porque ela já foi derrotada mais de uma vez em plebiscito popular, né? A Constituinte deixou em aberto o problema do regime político, do parlamentarismo, foi feito plebiscito, foi derrotado e tal. Então, quer dizer, seria uma coisa que deveria estar encerrada. É mais uma manobra golpista, né, dos golpistas dentro do golpe, que reflete também a situação de defensiva que a burguesia caiu. Essa é uma das alternativas que estão colocadas aí. Bom, o que a gente pode dizer sobre essa alternativa do parlamentarismo? Primeiramente, nós devemos dizer o seguinte: é uma alternativa para a crise que tende a gerar uma crise ainda maior. Porque o parlamentarismo significaria pegar esse Congresso que está aí, né, profundamente corrompido, antidemocrático, com centenas de deputados aí com processos, no meio dessa luta interna da burguesia, onde o ataque ao Congresso é cada vez maior, e o Congresso elegeria o governante do país, o que seria o equivalente do presidente da República, o primeiro-ministro. Quer dizer, é uma proposta extremamente arriscada do ponto de vista político, né? Primeiro porque no interior da burguesia não há consenso, nem de longe, de que o Congresso deva governar, né? O governo do Brasil sempre foi um governo, o regime político brasileiro, tanto na época do Império, como na época da República Velha, como em todas as outras etapas da República, ele sempre foi um regime cuja estrutura era a estrutura de um regime de tipo bonapartista. Quer dizer, você tinha uma pessoa que se colocava acima das instituições, fosse o imperador, fosse o presidente da República, através da qual a burguesia agia para defender os seus interesses em todos os momentos, né? A gente pode ver, por exemplo, que no Império o imperador tinha um papel fundamental na arbitragem dos problemas do regime político. Ele tinha um grande poder, havia um parlamentarismo muito fraco, né? Com muito pouco poder político efetivo, mais ainda no primeiro império do que no segundo. Depois, na República Velha, todas as medidas importantes no setor da economia, principalmente as medidas que tendiam a toda aquela política de valorização do café, partiam da presidência da República, né? Não por acaso a crise da República Velha se deu numa eleição presidencial, porque todo mundo sabia que o controle do executivo era fundamental, o controle do parlamento seria secundário. A burguesia sempre precisou desse governo semi-monárquico, vamos dizer assim, semi-bonapartista. Um governo onde a pessoa que está lá em cima tem um poder maior do que as outras instituições, e por ser justamente o governo de uma camarilha, de um pequeno grupo de pessoas, mais fácil de manipular em função de interesses muito poderosos economicamente, mas no final das contas minoritários na população. Na época do café eram os bancos estrangeiros e os barões do café que participavam do processo especulativo. Hoje são os bancos nacionais e estrangeiros que querem controlar o governo diretamente. Para que os bancos controlem o governo através do Congresso o tempo todo, é uma operação muito complexa. Então, quer dizer, o parlamentarismo, ele teria que atravessar esse problema. Você teria que ter um controle do Congresso para ter um controle do Executivo. Por mais que o parlamentarismo colocasse o primeiro-ministro fora do controle do Congresso. Mas, seja como for, é difícil
que a interferência do Congresso no parlamentarismo não seja muito grande no Executivo, porque o Congresso vai ter que eleger o Executivo e tudo mais. Quer dizer, as camarilhas dentro do Congresso, que são um dos grandes problemas para a burguesia no regime político atual, elas adquiririam um poder político ainda maior do que elas têm no presente momento, o que é um complicador. Uma segunda questão a dizer sobre o parlamentarismo é que o parlamentarismo é uma improvisação para evitar que o voto popular eleja uma pessoa que está contra o processo que está andando, que seria, nesse caso, o ex-presidente da República, Lula. Né? Fica muito claro que é uma improvisação para evitar esse desenlace, ou seja, evitar que a burguesia perca o controle até certo ponto do Executivo. É um golpe político também dentro da eleição. Você mudar as características do regime político desse tamanho, nessa medida, no atual momento, é evidentemente um golpe de Estado muito claro. Outro golpe de Estado muito claro. A ideia do parlamentarismo, ela indica também a dificuldade da burguesia de ganhar a eleição, de apresentar um candidato, de apresentar um sistema, um plano político para a eleição que seja capaz de levar à vitória o candidato dos setores fundamentais da burguesia. Até porque a burguesia está dividida numa série de questões fundamentais. Então nós temos aí um problema de grandíssima envergadura. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre as eleições, mas é isso que faz com que a ameaça da intervenção das Forças Armadas no processo político se torne cada vez mais uma coisa palpável. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.